O Sistema Opinião segue entrevistando nomes de expressão da política brasileira. Depois de Lula e Dilma, a vez agora é do prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB. É o início de uma série de entrevistas com possíveis candidatos à presidência da República. Em entrevista à repórter Isle Viana, em Campina Grande, Dória falou sobre geração de empregos, Bolsa Família e Lula. Acompanhe agora a primeira parte. O Sistema Opinião, sempre atento aos assuntos que dizem respeito à política e à economia nacional, dá início a uma série de entrevistas com presidenciáveis, possíveis candidatos à presidência do Brasil. Estamos em Campina Grande e vamos conversar agora com o prefeito de São Paulo, João Dória, pelo PSDB. Prefeito, muito obrigada por essa entrevista a todas as emissoras do Sistema Opinião em Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Isli, eu é que agradeço a gentileza do convite. Faço apenas um esclarecimento, não para desqualificar o que quer que seja, mas eu não venho aqui a Paraíba e a Campina Grande na qualidade de pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Venho sim na condição de prefeito eleito da cidade de São Paulo. Com certeza. O senhor, inclusive, chegou a chamar de fofoca o fato de que o senhor seria candidato à presidência do Brasil no ano que vem. Mas como considerar fofoca se as suas movimentações são muito semelhantes às de um pré-candidato? Na verdade, essa menção que eu fiz, eu estava ao lado do governador Geraldo Alckmin, por quem tenho estima, admiração e amizade. E brincava, dizia, olha, enquanto alguns procuram fazer fofoca, nós procuramos fazer políticas públicas, procuramos trabalhar. E é o que nós temos feito. Ele pelo governo de São Paulo, eu pela prefeitura de São Paulo. E ambos pelo mesmo partido, o PSDB. Trabalhando duro e firme para que a cidade e o estado de São Paulo sejam mais produtivos nas suas políticas públicas, principalmente para a população de baixa renda e os desempregados. Só a cidade de São Paulo, tem 2.700.000 brasileiros desempregados. Então, essa é a nossa prioridade, geração de empregos, geração de oportunidade e o atendimento básico para a área de saúde, educação e assistência social. Como o senhor pretende ajudar a cidade de São Paulo, vindo às cidades do Nordeste, por exemplo, como Campina Grande, onde estamos agora? Isli, com modéstia e com humildade, sempre você tem a aprender mais. Aqui mesmo acabo de visualizar um programa de habitação popular, que é o mais robusto, o maior do país, está sendo implantado aqui, realizado aqui, numa dimensão muito superior ao maior programa de habitação que nós temos em São Paulo, seja na cidade, seja no estado. Portanto, a prefeitura local tem sim uma política pública a nos ensinar, porque com pouco recurso otimizou resultados para oferecer uma quantidade de habitação popular numa escala superior àquilo que a maior cidade brasileira consegue oferecer na soma do estado e do município. Então é um aprendizado. Você não pode nunca perder a relação de humildade para aprender com quem tem a ensinar. Seria o mesmo que imaginar que você nunca pode aprender algo com uma pessoa mais modesta e mais simples. Essa é a visão equivocada, é a visão da arrogância, do distanciamento. Mesmo com as pessoas mais simples, não importa qual o seu grau de instrução, sempre você pode ter uma boa lição. Incorpore isso na sua vida e certamente você será mais produtivo, mais feliz e mais justo. E além disso, eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, cujo presidente é o Jonas Donizete, prefeito da cidade de Campinas. Eu tinha recebido, inclusive, o convite do Márcio Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, para assumir a presidência da Frente Nacional de Prefeitos. Eu pedi ao Márcio que, se eu pudesse ficar como vice, porque as tarefas de um prefeito que iniciava o seu mandato, como é o meu caso, hoje eu estou completando 8 meses como prefeito de São Paulo, e disse, olha, não terei condições de representar na plenitude as expectativas dos prefeitos, sendo eu cumprindo o meu primeiro mandato. Então, se você me deixar como vice, está aceito o convite, foi exatamente o que ele fez, e na sequência, Jonas Donizete, que era vice da Frente Nacional de Prefeitos, foi convidado e aceitou assumir essa presidência. Então, e além do que, uma pessoa com a qual também mantenho uma relação pessoal muito boa e de muita admiração. Então, como representante da Frente Nacional de Prefeitos, eu também represento Campina Grande e todas as cidades da Paraíba, em Brasília, onde é a nossa sede. Para isso, você precisa conhecer a realidade local, o aprendizado local. No voo até aqui, tive uma aula de Paraíba, uma aula de Campina Grande, com o senador Cássio Cunha Lima e com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Uma verdadeira escola em 2 horas de intensas conversas. Isso não tem preço, isso é um valor extraordinário. Você investir quase 2 horas no aprendizado das questões econômicas, sociais, de desenvolvimento regional, local, a interação
com políticas públicas do governo federal, isso tem um enorme valor, é um aprendizado e eu gosto de aprender. E o Nordeste tem a ensinar a São Paulo? Tem. São Paulo é a maior cidade nordestina fora do Nordeste, então isso é um fato. É a maior capital paraibana fora da Paraíba, a maior capital baiana fora da Bahia e assim sucessivamente. E São Paulo é um polo gerador de oportunidades, gerador de negócios, gerador de empregos. E será ainda mais agora com a nova prefeitura da cidade de São Paulo, que valoriza o capital, respeita o capital e tem estimulado programas de geração de emprego. Como? Um exemplo concreto, programa de desestatização da cidade de São Paulo, onde vamos desestatizar 55 áreas de atuação. Autódromo de Interlagos, Palácio das Convenções do AMB, Centro de Exposições do AMB, Estádio do Pacaembu, todos os cemitérios públicos, todos os sacolões, todos os mercadões, mais de 1.300 propriedades inúteis que tem a cidade de São Paulo, terrenos, propriedades, prédios, casas, nesgas de terreno, que não têm utilidade nenhuma, serão vendidos. Só nesta área, nós vamos ter mais de 2 bilhões de reais de resultado deste leilão. Para onde vão esses recursos? Saúde, educação, habitação popular, transporte público, assistência social e segurança pública. Isto é fazer gestão. Eu não sou político, sou filho de meu pai foi deputado federal, colega de Ronaldo Cunha Lima na Câmara Federal, eu tenho muito orgulho disso, mas eu não sou político, eu estou na política. Isso não implica nenhum desrespeito aos políticos e nem ao sistema, mas eu sou gestor e administrador, construí a minha vida trabalhando. Você conhece a minha história, não recebi herança do meu pai, dinheiro, propriedade, carro, nada, mas recebi o que de melhor ele podia oferecer a mim e aos meus irmãos. Dignidade, hombridade e espírito de luta. Foi assim que eu venci as eleições em São Paulo, em primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos, desde que as eleições no Brasil são feitas em 2 turnos. E é com a mesma determinação, com a mesma força e com muita humildade que vamos cumprir o nosso mandato à frente da maior cidade brasileira. E essa desestatização da qual o senhor fala, não pode fazer com que as empresas tenham mais poder sobre a cidade e que os trabalhadores, os cidadãos, possam ter menos acesso ao que antes eles consideravam como direito deles? Ao contrário, é exatamente o inverso. Sua pergunta é boa para poder esclarecer, exatamente o inverso. O capital privado ajuda a gerar mais empregos, e empregos melhores. O setor privado paga melhor, remunera programas de carreira, oferece condições para assistência médica, previdenciária, odontológica, transporte, muito mais que o setor público. E principalmente valoriza a eficiência. Ela só não é melhor para fazer aquilo que eu condeno, que é proteger aqueles que não trabalham, que é proteger aqueles que representam interesses partidários, políticos e menores. Não é isso que a população deseja ao pagar o seu imposto. Ela deseja pagar imposto para receber qualidade de serviço. Não é para empregar amigos de políticos, apaziguados de partidos, coisa que o PT fez com enorme eficiência em São Paulo. Aparelhou a máquina pública na cidade de São Paulo. Eu não quero me referir ao passado, mas sim ao presente e ao futuro. Mas esse tipo de política pública é isso que nós condenamos. O Estado tem que ser mais eficiente, tem que trabalhar onde ele é necessário. O Estado é necessário para a saúde, para a educação, para a habitação, para melhorar a qualidade do transporte, baratear o transporte público, para oferecer política de segurança pública de qualidade e eficiência, para proteger as pessoas. E assistência social, sem assistencialismo, gerar oportunidades de emprego, treinamento, formação e cidadania. Cidadania no nosso país se traduz com emprego. Quem tem emprego pode ter filhos na escola, pode ter independência para pensar, realizar e tomar as suas próprias decisões. É assim que nós estamos fazendo a gestão na cidade de São Paulo. Quero complementar dizendo que, ao fazer isso em 8 meses e ganhar, modéstia à parte, uma projeção muito além dos limites da cidade, é uma demonstração clara de que nós estamos num bom caminho. Não somos os únicos a fazer isso no Brasil. Vários outros prefeitos estão seguindo esta mesma política, mas eu estou absolutamente convencido de que esse é o caminho para São Paulo e para o Brasil. E no próximo bloco, a segunda parte da entrevista com João Dória. É já já.